Alunos da turma T46, retorno aqui com vocês hoje na nossa 8ª aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre, brevemente, algumas questões do prontuário do paciente e principalmente a importância que esse prontuário tem para evitar as glosas hospitalares, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando que no final a gente tem uma atividade complementar aí e qualquer dúvida pode estar me deixando uma perguntinha via portal, tá bom? Estamos chegando aí na reta final dessa disciplina. Espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá? Prontuário do paciente. É o conjunto de documentos que identifica o paciente, registra a evolução da doença, o tratamento prescrito e executado, as observações e as ações dos profissionais envolvidos, os exames realizados e o motivo da alta. Então, como o próprio nome diz, né, quando a gente fala em prontuário do paciente, cada paciente tem o seu prontuário, que é um documento legal, tá? Que é um documento individual e que serve como respaldo jurídico para toda a equipe que presta uma assistência a esse paciente. Então, nele a gente encontra lá os dados pessoais desse paciente, como nome completo, data de nascimento, endereço, RG, CPF, são a identificação do paciente, tá? O registro da evolução, os motivos, os CIDs pelo qual aquele paciente foi internado, qual que foi o tratamento que esse paciente recebeu ou irá receber, né? Qual que é o plano terapêutico que a equipe multiprofissional estabeleceu, como foi prestada essa assistência, seja de enfermagem, nutricional a esse paciente, né? As anotações, evoluções, tudo consta dentro desse prontuário do paciente. Seja ele por meio físico, né, que é poucas instituições, mas ainda existe, né, algumas instituições que trabalham ainda com prontuário físico, ou sejam pacientes que possuam aí prontuário eletrônico. Nessa próxima imagem que eu deixei aqui para vocês, nesse slide, deixei bem claro, né, que ainda no mercado, né, em várias instituições de saúde, ainda existem prontuários que são eletrônicos, que é essa primeira imagem aí, né, e prontuários que são físicos, né? A única desvantagem, né, desvantagem de se ter o prontuário físico é as perdas de algumas anotações, né, de algumas evoluções, e sem contar que não tem essa interação com os atendimentos passados. Então a equipe ela não consegue ver o histórico completo do paciente desde a primeira internação, se teve alguma intercorrência, se no passado fez alguma cirurgia. Então, quando não se tem um prontuário eletrônico que guarde esses dados, esses históricos, acaba dificultando aí na coleta de dados desse paciente, tá? Lembrando que acredito que lá na disciplina de fundamentos vocês já tenham visto as questões de documentação, né, de prontuário do paciente. Então essa aula, na verdade, é um resumão da importância do prontuário, qual que é os objetivos, né, algumas etapas que eu deixei como mero exemplos, tá? Mas o nosso foco maior dessa aula é para falar sobre a importância do prontuário para evitar glosas hospitalares, tá bom? Então, essa aula de prontuário, ela tá bem resumida, mas se caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí via portal, tá bom? Então, uma das importâncias aí do prontuário do paciente é partilhar de informações. Estabelece uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência do paciente. Então, é através do prontuário que eu consigo ver qual que é o plano, né? Qual que é a evolução da nutricionista, da fisioterapeuta, do meu próprio colega de enfermagem, né? Do médico, enfim. É um registro único aí desse paciente, tá? Garantia de qualidade. Serve como fonte de subsídios para a avaliação da assistência prestada, comitê interno e hospitalar. O que isso quer dizer? Caso esse paciente aconteça algum evento adverso, alguma iatrogenia com esse paciente, esse prontuário eletrônico, ele pode servir como provas, né, como instrumento para uma investigação, para uma análise mais detalhada.
Relatório permanente. Registros escritos em ordem cronológica dos cuidados oferecidos, desde o surgimento do problema até a alta, óbito e transferência hospitalar. Então, além disso, o prontuário ele fornece algo cronológico. Então, desde o primeiro dia de internação, os horários, né? Por isso que é tão importante na anotação de enfermagem a gente não pular etapas. Então, fez um procedimento, vai lá e registra. Fez outro procedimento, vai lá e registra. Porque se a gente deixar para registrar tudo no final do dia, pode ser que a gente esqueça de alguns detalhes, né, que tenham acontecido, alguma percepção diante desse nosso paciente, e até mesmo pode perder as questões cronológicas, né, sequenciais do nosso atendimento, tá bom? Evidência legal, documento legal tanto para paciente quanto para equipe, referente à assistência prestada. Cada pessoa que escreve no prontuário de um paciente é responsável pela informação ali anotada. Então, prontuário de papel. Não pode ser, a anotação não pode estar rasurada, né? Eu não posso escrever no lugar de um colega que prestou assistência a esse paciente, porque tudo isso, o prontuário do paciente, ele pode servir como evidências legais aí, se caso acontecer alguma ações jurídicas, tá bom? Ensino e pesquisa contém um grande número de informações, podem constituir uma fonte alternativa de dados. Então, na área da saúde, né, existem vários indicadores, vários dados, sejam eles numéricos, né, quantitativo e qualitativo, e a partir do prontuário do paciente, muitas vezes, né, alguns hospitais, escolas, eles utilizam os prontuários justamente para fazer levantamento de dados de algum determinado tema, enfim, né? Então, ele serve também como ensino e pesquisa, tá? Administrativo financeiro. Demonstrar gastos referente a materiais, medicamentos e procedimentos realizados. Se por um acaso vocês se interessarem por essa área, né, e forem aí pelo caminho de auditoria, né, por parte administrativa, na enfermagem, claro, o foco principal do prontuário eletrônico é essa parte de administrativo financeiro, porque vocês irão analisar, né, detalhadamente o prontuário do paciente. Então, se o médico prescreveu lá realizar dipirona em solução fisiológica de 500 ml, e se a enfermagem não checar essa medicação, não anotar, então, muitas vezes, principalmente quem poderá trabalhar em hospitais particulares, muitas vezes essa conta pode ser glosada, pode ser não cobrada, justamente porque não está em anotação de enfermagem, não está checada, então não tem nada que comprove que aquela medicação foi realizada. Então, o prontuário para os auditores é um livro de várias e várias páginas que tem que ser lido detalhadamente, tá bom? O componente do prontuário do paciente, né? Resumidamente aí. Então, tem a parte da identificação, né? Que vai contar lá o nome completo, o endereço, o estado civil desse paciente, qual que é a profissão atual, a data de nascimento, os parentes responsáveis, né? Quando a gente vai em alguma instituição de saúde, muitos eles perguntam qual que é o seu telefone, aí você passa, e qual que é o telefone de um familiar. Então, tudo isso tá lá na parte de identificação, tá bom? Muitas vezes esses dados eles servem também para perfil epidemiológico, tanto da cidade, né, do município ali, da região, né, ou do próprio hospital, que tudo isso, no final das contas, né, no final de tudo, alguns gerentes, gestores aí utilizam esses dados para perfil epidemiológico, sem contar também com as questões de segurança do paciente, tá bom? Outro componente que existe aí no prontuário do paciente é a evolução médica, né? Lá vai ter a hipótese diagnóstica, então quando o paciente interna, normalmente ele interna com uma hipótese diagnóstica. Não necessariamente ele vai ter alta com esse diagnóstico, né? É uma hipótese diagnóstica justamente porque o médico irá investigar se realmente é aquilo e tratar, né? Dependendo aí conforme a evolução do caso clínico do nosso paciente. Vai ter o diagnóstico propriamente dito, né? Depois que descobriu a causa ou um diagnóstico em si. Registro cronológico de evolução ou regressão da patologia. Também tem a evolução médica, que é realizada a cada 24 horas, tá? Resultado de exames, que o médico, na própria evolução,
realizada a cada 24 horas, ele coloca o resultado dos exames solicitados no dia anterior ou até mesmo no próprio dia, tá? Registro de avaliações e outras especialidades médicas. Então, se meu paciente está internado por uma especialidade de clínica médica, mas o meu médico lá da clínica médica solicitou uma avaliação do neuro. Quando o neurologista for avaliar esse paciente, é necessário, né, que esse médico neurologista também realize uma evolução médica no prontuário desse paciente, tá bom? E não apenas só o médico clínico, tá? Também consta aí no nosso prontuário do paciente, seja ele eletrônico ou físico. Prescrição médica, prescrição de medicamento, dieta, cuidados específicos e solicitação de outras especialidades. Também podemos ter aí, pensando na área da enfermagem, o SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Na aula passada nós já comentamos que existem 5 etapas aí do nosso processo, né? E lá, pensando em coleta de dados, diagnóstico e prescrição, é o enfermeiro quem realiza, implementação é o técnico e o auxiliar, e a evolução é quem realiza o enfermeiro também a cada 24 horas, tá bom? Então, o sistema de assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. Avalia o estado geral do paciente para subsidiar o plano de cuidados e forma de vários itens, entre eles a prescrição de enfermagem, que é o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. Anotação de enfermagem. Isso é muito importante, né? Como eu falei para vocês, isso na verdade é o nosso maior respaldo, né? Seja se a gente for atuar aí na parte de auditoria, administrativa ou por ações judiciais, é isso que precisa estar relatado de forma clara, objetiva, né? Tudo que nós realizamos aí no nosso paciente, tá bom? Anotação de enfermagem é um relatório em ordem cronológica de todas as ações observadas e executadas pela equipe de enfermagem, intercorrências, transferências, altas e exames realizados. É importante sempre colocar o horário, tá? E lembrando, às vezes a gente não pode ser sugestivo a determinadas anotações, né? Precisa ser claro, objetivo, tá bom? Registro de gastos e materiais. Por que eu coloquei aí opcional? Porque não são todas as instituições, né, que utilizam essa parte de registro de gastos e materiais. São mais convênios, tá? Então, quem for trabalhar aí num hospital privado, né, particular, normalmente eles optam para você, né, descrever na sua anotação de enfermagem tudo que foi utilizado naquele paciente, justamente para que quando os auditores, né, quem sabe vocês aí, né, forem pegar esse prontuário, consigam colocar na conta do paciente realmente o que foi utilizado. Então, se eu fui puncionar um paciente aí e foi sem sucesso, eu tive que utilizar aí mais 2, 3 catéteres, eu preciso registrar a quantidade de catéter e o tamanho de cada um que foi utilizado nesse paciente, tá bom? Resultado de exames, né? Também lá no nosso prontuário do paciente, ele apresenta os resultados, né, os laudos, tanto dos exames relacionados a raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, enfim, tá? Agora, brevemente, nós iremos falar sobre a admissão, né? Quais são as etapas, principalmente no que inclui a equipe de enfermagem, tá? É feita quando o paciente acaba de ser recebido na unidade, pelo enfermeiro e pelo auxiliar ou técnico de enfermagem. Exemplos de rotinas padronizadas para admissão em geral. Isso que eu deixei aí nesse slide é apenas exemplos. É válido dizer, né, que cada instituição tem a sua rotina, né, os seus passos, os seus protocolos, os seus POPs que devem ser seguidas. Mas, em geral, eu deixei apenas aí um exemplo para vocês terem noção, mais ou menos, de como é realizada essa admissão, tá bom? Então, mostrar as dependências do hospital e explicar as normas e rotinas, local e horário de banho, refeições, visitas médicas de familiares, funcionamento do sistema de campainha, serviços de
de serviços disponíveis do hospital, etc. Então, imagine, quando a gente chega num lugar desconhecido, vamos ser empáticos, né? Nos colocar aí no lugar do paciente. Quando nós chegamos numa casa desconhecida, num ambiente desconhecido, é normal que a gente não se sinta no nosso habitat, né? Então, se colocando no lugar do paciente, é necessário que a gente explique todas as rotinas, mostre para ele onde que é o banheiro, né? Diga que hora mais ou menos o médico sempre passa durante o dia, né? Quais são os cuidados que aquele paciente irá receber? Se meu paciente não for consciente nem orientado, é importante que eu transmita essas informações para os familiares também, tá bom? Relacionar e guardar roupas e valores em setor próprio ou entregar aos familiares. Isso é muito importante, tá? Se eu retirei uma pulseirinha, um anel, um brinco do paciente, é importante eu relatar lá na minha anotação de enfermagem que foi retirado, né, devido ao paciente estar em ambiente hospitalar, e entregue ao familiar tal, né, a filha tal, enfim. É importante isso estar descrito, né, porque muitas vezes o paciente está inconsciente e a gente acaba retirando e pode ser que o paciente acuse aí o hospital de roubo. Então, é importante isso estar registrado lá no prontuário do paciente. Tudo que for de pertence dos pacientes, seja até roupa que seja, é necessário estar descrito no prontuário o que foi retirado, onde foi guardado ou a quem foi entregue, tá bom? Apresentar a equipe de enfermagem, se necessário encaminhar ao banho de admissão e vestir roupa apropriada. Normalmente é solicitado, né, que os pacientes eles tragam aí alguma roupa de pijama, camisola, ou muitas vezes é fornecido pelo próprio hospital. Quando eu falo fornecido pelo hospital, né, nas UTIs, eles não ficam com roupa própria, tá? Normalmente é com alguma camisola própria do hospital, justamente para evitar a contaminação cruzada aí, tá bom? Na admissão também, né, é um dos papéis aí da enfermagem. Preparar o prontuário, avisar o médico se necessário que o paciente chegou na unidade, né? Comunicar o serviço de nutrição e dietética ou outros serviços de acordo com a rotina do hospital. Raio-X, laboratório, né? Por que é isso, né? Principalmente o serviço de SND. Quando esse paciente chega na unidade, é importante a gente comunicar SND justamente para o serviço de nutrição ele se programar qual que será a dieta que ele irá enviar a esse paciente, tá? Lembrando que antes de enviar uma dieta, é claro que o serviço de nutrição pega todo o prontuário desse paciente, né? Ou liga para a enfermagem para saber quais são as restrições, se esse paciente é hipertenso, diabético, se é uma dieta hipossódica, né? Enfim, tá? Fazer as anotações de enfermagem no prontuário segundo a sequência, lembrando que isso é só um modelo, tá bom? Nome completo, data e hora de internação, procedência, se veio da residência, se foi do pronto-socorro, se foi de um outro hospital, né? Condições de chegada, condições do paciente, se ele chegou deambulando, se foi em cadeira, se foi em maca, condições de higiene, né? Acompanhado ou sozinho, é importante descrever, né, se esse paciente está acompanhado ou não e acompanhado por quem, né? Por que isso é importante? Às vezes a gente acha que é um mínimo detalhe, mas é muito importante justamente porque se foi cuidador informal, né, alguém que a família contratou para passar a noite com esse paciente, esse cuidador não vai saber de muitas informações, né, de muitos históricos desse paciente, no que inclui as medicações que o paciente toma, quais são as patologias desse paciente, né? Então, é importante estar registrado lá no prontuário, na anotação lá, o que esse acompanhante é do paciente, tá bom? Tipos de tratamento, se é um tratamento clínico, cirúrgico, ortopédico, enfim, tá? Queixas relacionadas ao motivo da internação. Se esse paciente está com algia, né? Como é que ele está naquele momento, né? Uso de medicamentos no domicílio, nome e horário, né? Normalmente quem faz isso, tem algumas instituições que eles têm o farmacêutico próprio. Então, toda vez que um paciente interna, esse farmacêutico vai até lá o beira-leito, né, do paciente e questiona ele, seu José, quais são os medicamentos que o senhor toma? Qual que é o horário? E esse farmacêutico fica responsável em fazer a reconciliação medicamentosa, né? Justamente
para que quando o médico passar, não tenha essa interação de medicamento que o paciente já toma com os medicamentos prescritos, tá? Não são todas as instituições que possuem esse profissional. Então, em as instituições que não têm o farmacêutico para realizar essa função, é necessário que a enfermagem questione as medicações, o nome, né, o horário em uso do paciente e anotar no relatório de enfermagem, tá? Justamente para que quando o médico for analisar essa anotação, né, para uma possível prescrição médica, ele se atente, né, que se esse paciente já toma uma determinada medicação, quais são os restritos aí, né, os critérios que o médico deve tomar cuidado, tá bom? Também deve ser registrado lá na nossa anotação, né, as doenças pregressas, se o paciente é hipertenso, diabético, né, enfim, se ele já fez alguma cirurgia cardíaca, alergias, né, se tem alergias para DARAPA, a medicação, alguma solução, enfim. Vícios, né, se ele é tabagista, se ele fuma, se ele bebe, né, tabagista. Os procedimentos e cuidados realizados conforme prescrição ou rotina institucional. Por exemplo, sinais vitais. Se eu aferir os sinais vitais, é importante que isso esteja anotado lá na minha anotação, né? Além de estar registrado que eu fiz os sinais vitais, é importante eu colocar os valores, tá bom? Punção de acesso, coleta de exames, elevação de grades, etc. Todos os cuidados que eu realizo no meu paciente, sejam eles os mínimos possíveis, é necessário estar registrado no prontuário do paciente, tá bom? Que mais? Observações dadas, né? Orientações dadas em questão de jejum, traqueostomia, dieta, repouso, exames, enfim. Agora, resumidamente, nós iremos falar sobre alta, né? Alta do paciente é assinada pelo médico no prontuário do paciente. Então, na teoria, o paciente só poderia sair da instituição no momento em que o médico fosse, né, fornecer a alta desse paciente. É claro que existem outros tipos de altas, né, mas na teoria essa é a padrão geral, tá? Se isso não for feito, a enfermagem não poderá executar os procedimentos de alta. E aí agora nós iremos falar sobre os tipos de alta, né? Que existem a alta hospitalar, que é aquela que o médico fornece a alta ao paciente, né? Então, depois de ter feito todo um tratamento, né? Um plano de cuidado, se o paciente vê se o médico observa que o paciente tem condições clínicas de deixar o hospital, né? Que já amenizou, até mesmo curou de determinada patologia, esse médico prescreve a alta hospitalar, tá bom? Existe também o tipo de alta pedida, que é aquela em que o médico não libera a alta, né? Que ele não aceita, ele acha que o paciente não tem condições para que se tenha alta hospitalar, mas mesmo assim o paciente quer deixar a instituição, ele solicita a alta pedida. Então, normalmente ele assina um termo de responsabilidade, né? Que nós costumamos dizer que é um termo de alta a pedido, né? Ou seja, que é o paciente quem está solicitando a alta, né? Tentando aí se livrar de processos judiciais, né? Porque enquanto esse paciente está dentro da instituição hospitalar, tudo que acontecer com o paciente é de responsabilidade da instituição. Se o médico não forneceu a alta, mas mesmo assim o paciente está solicitando a alta a pedido, é necessário que ele assine um termo se responsabilizando. Até porque da porta para fora da instituição, tudo pode acontecer, né? E não necessariamente é de responsabilidade do hospital, tá? Alta condicional ou licença médica, né? Essa alta é um tipo em que o médico, ele libera aí, né, por um curto período de tempo, seja um dia, 2 dias, algumas horas, e o paciente também, ele assina um termo, né, se responsabilizando que ele tem que retornar ao hospital em determinado dia, em determinada hora, tá? Normalmente, hospitais que concedem aí essa alta condicional são pacientes oncológicos que estão fazendo algum tipo de tratamento oncológico, né? E por algum motivo eles solicitam a saída, né, dessa internação temporária, mas logo retornam para dar continuidade ao tratamento aí, tá bom? Os procedimentos da alta: avisar o paciente, avisar a família, tesouraria. Tesouraria, normalmente, ela acontece nos hospitais particulares, né? Justamente para fechar a conta do paciente, né?
serviços de nutrição e outros conforme a rotina do hospital. Dar ao paciente ou algum responsável orientações quanto medicações, repouso, dieta, restrições, retorno e outras dúvidas, né? Normalmente quem faz isso, né, é o médico, o enfermeiro, nutricionista, psicólogo, são essas especialidades que orientam quanto questões de dieta, retorno médico, encaminhamento, tá bom? Entregar orientações feitas pelo médico, que são receitas, guias, encaminhamentos. Entregar exames feitos antes da admissão. Então, muitas vezes esse paciente interna e ele leva consigo, além de várias medicações que ele toma, né? Ele leva também os exames que já foram realizados antes da internação, né? Então, é necessário a gente entregar todos esses exames, tá bom? Reunir os pertences do paciente e providenciar sua roupa. Fazer anotação de enfermagem contendo data e hora da saída, tipo de alta, condições de saída, se ele foi deambulando, se foi de maca, de cadeira de rodas, enfim. Condições do paciente, presença de acompanhante, cuidados prestados, né? Quando a gente fala de cuidados prestados, são os cuidados finais mesmo, né? Auxílio na troca de roupa, encaminhado até a portaria, né? Retirado acesso catéter venoso, né? Verificado sinais vitais, são cuidados finais aí de uma alta, tá? Entregar prontuário completo à secretaria. Normalmente, né, esses prontuários eles ficam no próprio setor, né, mas uma vez por dia, a cada 2 dias, sempre passa alguém do SAMI, né, que é o serviço de atendimento aí médico, né, que eles pegam todo esse prontuário, né, ou SPP, que é o serviço de prontuário do paciente, eles retiram todos esses prontuários de pacientes que já foram de alta e levam para um lugar específico, tá bom? Isso normalmente acontece em instituições que trabalham com prontuário físico, tá? Transferência, brevemente também, ó. A transferência do paciente é feita pela mesma maneira que a alta. A unidade para onde o paciente está transferindo deve ser antecipadamente avisada para preparar-se para o recebimento. O paciente deverá ser transportado de acordo com o estado geral. Então, essa transferência, né, é a enfermagem, né, que comunica o setor na qual esse paciente irá, comunica as condições clínicas desse paciente, né, estabelece acordos, horários de quando transferir esse paciente e também é a própria enfermagem com o médico que vai dizer como é que esse paciente vai, né? Normalmente, o protocolo de transferência interna de hospitais é necessário que esse paciente vá ou em cadeira de rodas ou na própria maca, tá bom? Dependendo das suas condições clínicas também. Nunca andando, tá? Porque isso pode acontecer desse paciente cair no meio desse percurso, né? Então, é necessário seguir alguns padrões aí. Mas lembrando, eu volto a dizer para vocês, né? Isso varia de instituição para instituição. Isso não é padrão para todas as instituições, tá bom? A transferência também deve ser comunicada e registrada no prontuário do paciente, tá? A anotação de enfermagem é o registro feito pela enfermagem no prontuário referente às condições do paciente e todos os procedimentos executados. Os principais requisitos para a anotação de enfermagem são: registrar os dados logo após a ocorrência para estabelecer uma continuidade, ou seja, nem antes, nem muito tempo depois dos fatos. Então, verificou os sinais vitais? Vai lá e registra. Aferir os sinais vitais no valor de pressão arterial tal, frequência respiratória tal, enfim, tá? É necessário realizar a anotação no momento em que é feito determinado procedimento, tá? Nunca deixar para o final do plantão, porque muita coisa acontece durante um plantão aí, e aí a gente pode acabar esquecendo de alguns dados importantes, tá? Indicar o horário toda vez que for fazer uma anotação e ter sempre cuidado para evitar ambiguidade, ou seja, a gente tem que usar as horas em 24 horas, né? Nunca colocar 7 horas da noite, a gente tem que se pensar nas 24 horas e estabelecer 19 horas, tá? Escrever o nome por extenso, evitando rúbricas. Então, em prontuário físico, a gente ainda escreve o nome, coloca o número do Corém
e normalmente carimba, tá bom? Em prontuário eletrônico do paciente é um pouquinho diferente, né? Pela Receita Federal, antes de você começar a trabalhar nessa instituição, existem os certificados digitais. Então, existem umas empresas próprias, né, vinculadas com essa instituição de saúde, que realizam o seu certificado digital. Você vai até essa empresa, né, conforme a orientação aí da instituição, realiza todo um cadastro, faz a biometria, né, coloca uma senha digital lá, e aí todos esses dados vão para a Receita Federal e em minutos ele já retorna aí liberando ou não esse certificado digital, né? Então, todas as anotações, todas as checagens de medicações, procedimentos que é realizado no prontuário eletrônico, no final ele pede lá o seu certificado digital, que normalmente é uma senha própria do funcionário aí, tá bom? Além disso, a anotação ela deve ser legível, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas, conter observações efetivas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados de rotina específico. Deve ainda constar de respostas do paciente. Então, muitas vezes a gente precisa relatar quais são as condições, né, tanto clínicas quanto faladas do meu próprio paciente. Se ele tá com dor, se ele dormiu bem, né? Então, é importante isso estar registrado, tá bom? Frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. Deve ser registradas, após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informações obtidas. Devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, quantidade em ml, né, coloração e forma. Então, na anotação, um dos exemplos aí, né, caso o paciente tenha uma lesão por pressão, é necessário a gente descrever lá onde que é essa lesão, o local dessa lesão, mais ou menos o tamanho dessa lesão, como que essa lesão se apresenta, né? Em que estágio essa lesão por pressão se encontra, né? Quantidade, se está tendo secreção, né? Mais ou menos quantidade, se o paciente usa uma sonda, quantos ml que foi aí eliminado, né, pela sonda, enfim, é necessário colocarmos todos esses detalhes, tá? Não conter termos que deem conotação de valor. Por exemplo, o paciente está bem. Tá, está bem como? Cada um tem o seu bem, né? É algo que o bem dele pode ser ruim ou o bem dele pode ser muito bom, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns termos, né? O paciente encontra-se mal. Mal do quê? Mal como, né? Então, sempre temos que atentar, nos policiar quanto a essas questões, né? Teve pouca diurese, pouca quanto em ml, quanto que foi isso de pouco? Para mim, pouco é 10 ml, um tiquinho assim, né? Mas pode ser que o pouco do outro colega de trabalho seja 100 ml, 200 ml. Então, por isso que é importante, né, colocar esses dados o mais correto, objetivo, né, possível, tá bom? Exemplo aí de anotação de enfermagem. Então, a data, né? A data em que você está assumindo o plantão, né? O horário, você coloca lá, encontra-se deambulando ou em repouso no leito, ou o paciente acamado ou dormindo. O estado desse paciente, se ele encontra-se calmo, agitado, choroso, sonolento, se ele está nervoso, irritado, tá? Eu tenho que descrever também quais são as condições que o meu paciente mantém. Se ele está com sonda, né? Seja nasogástrica, nasointeral, se essa sonda está aberta ou se ela está fechada, né? Qual é o aspecto, né, dessa sonda, né? Se está com sujidade, se ela está interrompida, né? Enfim. Acessos, tipos de acesso, se é periférico, central, né? Localização, em que membro existe esse acesso, né? Se está em soroterapia, se está em bomba de infusão, enfim. Também é importante a gente colocar o que é realizado nesse paciente. Então, se o banho, que tipo de banho que foi? Foi um banho de aspersão, né, de imersão, enfim, eu preciso descrever, tá bom? Auxílio, se foi através de uma cadeira, ou se foi pela enfermagem, ou se o próprio paciente conseguiu realizar o banho sozinho, né?
Lembrando que banho no paciente, a enfermagem pelo menos precisa estar no quarto, tá? Porque esse paciente pode ser que aconteça de passar mal dentro do banheiro, mesmo que ele tenha condições clínicas para nesse autocuidado, tá? Massagem de conforto, o que eu usei? Se foi um hidratante, um AGE, enfim. Lavagem dos cabelos, né? Quando que foi realizado, as condições desse cabelo, né? Se tinha escabiose, enfim, tá? Troca de fralda, como que estava essa diurese, se teve evacuação, qual que é a coloração, a quantidade dessa diurese, dessa evacuação. Higiene oral, curativos, especificar que tipo de curativo foi realizado, onde foi realizado, com o que foi realizado. Então é muito importante, isso também está descrito lá na nossa anotação de enfermagem, tá? Dieta, é importante descrever na anotação de enfermagem se esse paciente aceitou total a dieta, se recusou, se aceitou parcialmente, né? Se a dieta ocorreu por uma sonda nasointeral, né? Tudo isso é importante estar descrito no prontuário também. Eliminações, como eu falei para vocês, né? Seja de diurese ou de evacuação, é importante estar registrado. Se apresentou vômitos, é algo importante também que precisa estar registrado. E as queixas, se o paciente está relatando aí dor, desconforto, dispneia, tudo isso precisa estar relatado na nossa anotação, tá? E como você deixou esse paciente, né? Terminou aí o seu plantão, né? Quais foram os cuidados finais e como que você realizou essa transição de cuidado, né? Se você passou o caso para algum colega, se foi para o enfermeiro, se foi para um outro técnico de enfermagem de outro setor, como que foi essa finalização do seu cuidado, tá? Não do cuidado propriamente dito do paciente, até porque são plantões, são cuidados contínuos, né? Não tem um começo, meio e fim, e sim sequencial, tá bom? Isso é importante estar registrado também. Agora, só pra gente finalizar aí, eu falei muito sobre o prontuário do paciente e por que é tão importante ter essas informações nos mínimos detalhes e que elas sejam claras, né? Justamente para evitar as glosas institucionais, né? Então, se vocês aí forem participar de uma equipe de auditores, né, de administradores, auditores financeiros de uma instituição de saúde, é necessário que vocês avaliem esse prontuário, né, com bastante critério, justamente para evitar as glosas institucionais. Glosas, eles são os faturamentos que não são recebidos, ou seja, normalmente isso acontece muito em planos de saúde, tá? Então, ou seja, eu tenho um plano de saúde A, né? Fiquei internada lá no plano de saúde B. O plano de saúde B vai mandar a conta hospitalar para o meu plano, que é o plano de saúde A, né? Então, quando ele manda toda a conta hospitalar para o meu plano, os auditores que estão lá no meu plano A, né? Eles vão pegar aquela conta e vão ver, lá no prontuário tá dizendo que não foi feito tal medicação, por que você tá me cobrando essa medicação? Lá no prontuário tá me dizendo que essa minha paciente não fez determinado procedimento, por que é que você tá me cobrando os materiais, os equipamentos de determinado procedimentos, tá? Então, os colaboradores, né, os profissionais que atuam nessa área de auditoria, eles precisam estar muito atentos, vinculados ao prontuário do paciente, justamente para evitar glosas, tá bom? E aí a de glosas, só para finalizar essa aula que nós iremos falar agora, tá? Glosas são faturamentos não recebidos ou recusados das organizações de saúde. Por exemplo, de comunicação entre clínicas e convênio. Em geral, as glosas acontecem quando as informações sobre um atendimento fornecidas pelo prestador não batem com o registro no banco de dados do plano de saúde. O que eu acabei de falar para vocês, né? Às vezes acaba surgindo aí uma conta indevida e esses auditores atuam em cima justamente para interromper essa cobrança indevida, tá? As ocorrências de glosas está condicionada a uma série de questões que varia entre a falta de documentação adequada, incorreção dos valores cobrados, entre outras. Lembrando que para clínicas particulares e hospitais, normalmente a ANS que estabelece alguns parâmetros aí de cobrança, né?
Justamente, eles estabelecem também os prazos, né? Que um plano tem que mandar a conta, né, para um outro plano e o prazo que esse outro plano teria que fazer aí o pagamento, tá bom? Ao reconhecer um item glosado, o prestador tem um prazo determinado para recorrer da decisão do convênio. Na maior parte dos casos, o controle é feito manualmente, que é a parte dos auditores, tá? E o volume de contas a se conferir impede que os recursos sejam gerados a tempo. Atualmente, definir diretrizes internas que venham a reduzir a ocorrência de glosas e agilizar o processo de análise das contas hospitalares a fim de evitar prejuízo é um dos grandes desafios nas empresas prestadoras. Então, alta por dia, né, dependendo das instituições, principalmente de grande porte, né, hospitais aí de grande porte, eles têm muitas altas diárias, né? Então, imagine lá no final do mês, né? Quantas altas eu não vou ter durante o mês. É por isso que as instituições, elas possuem uma equipe de auditores, né? Que pode ser formado por enfermeiro, médico, técnico, né? São profissionais justamente que auditam, né? Administram essas contas, né? Que evitam essas glosas, que essas perdas financeiras, né? Normalmente, esses profissionais também estão muito vinculados ao setor de faturamento das instituições, tá? Como ocorrem as glosas institucionais? Todos os meses, o prestador deve organizar suas contas médicas para enviar aos convênios a fim de receber o valor devido naquela competência, que é o período, né, determinado pelo convênio, normalmente de um mês, chegando até 3 meses. Então, se um convênio recebeu o paciente de outro convênio, eles adoram receber, né? Justamente que no final de uma semana, um mês, eles mandam essa conta hospitalar para o convênio de origem do paciente, tá bom? Após reunidas e divididas, as contas são enviadas as contas são enviadas que discriminam todos os itens pelos quais o prestador espera receber e os valores de cada procedimento realizado, material ou medicamento utilizado. Então, se o paciente realizou lá, vou dar um exemplo, né? Passou num pronto atendimento, não faz parte de um convênio lá, ele tem outro convênio, e passou na consulta médica, teve o atendimento da enfermagem, foi realizado coleta de exames, né, foi administrado determinada medicação, então tudo isso é contabilizado. E os materiais, né? Essa administração de medicação foi o quê? Usou um abocate, usou uma água destilada, usou um soro, uma agulha, quantas seringas, quantos abocate, tudo isso vai na conta hospitalar desse paciente que será cobrado do convênio aí de origem, tá bom? As contas que estão fora desta lista são os itens glosados, ou seja, pelos quais o convênio optou por não pagar ou pagar parcialmente. Então, existem convênios que batem o pé e diz, não, meu paciente não fez determinado procedimento, né? Você está cobrando coisa a mais aí. Então, pode acontecer do convênio acabar não pagando, né? Quando os dois convênios acabam tendo alguma intriga de informação, o caso pode ir para a ANS, tá bom? E aí é feito toda uma investigação, enfim, toda uma burocracia aí, tá? Causas de glosas. Questões de origem administrativa, como o preenchimento incorreto de uma conta, a ausência da assinatura do médico ou a divergência entre os valores cobrados pelo prestador e os valores constatados na tabela de convênio, são razões comuns para a ocorrência de glosa. A anotação de enfermagem tem uma importância especial na ocorrência das glosas. Então, lembra que eu falei para vocês? É muito importante cada detalhe estar descrito no prontuário do paciente, né? Se vocês utilizaram, principalmente, né, em planos aí de saúde, né, em clínicas particulares aí, se vocês utilizarem tantas gases para fazer um curativo, né, é necessário estar descrito na anotação, né? Porque às vezes, muitas vezes, não está prescrito, né, a quantidade de gases que você deve usar em determinado curativo, até porque cada curativo é um curativo, então varia muito ali da ferida, enfim. Então é necessário descrever lá na anotação, porque a partir disso gera uma conta hospitalar também, tá bom? Reparação dos prejuízos.
Cabe ao auditor, que no caso pode ser vocês, né, de contas médicas do prestador, confrontar os registros de todas as suas cobranças com os itens do demonstrativo enviado pelo convênio para identificar quais foram as glosas. Então, do mesmo jeito que um plano de saúde envia a conta hospitalar para outro plano de saúde, ele também pode receber uma conta hospitalar, né? E os auditores também, né? Vão pegar o prontuário do paciente, a conta hospitalar que receberam e tentar conferir se realmente foi aquilo ou não, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve eu volto aí com a nossa 9ª aula, né, da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Beijo para vocês, até daqui a pouco.